Olha, se tem um clube que sempre dá o que falar é o Flamengo, né? Com certeza. E nos últimos dias, muito burburinho sobre possíveis mudanças grandes no elenco. Hoje a gente vai analisar mais a fundo isso, né? Especialmente o caso do Pedro e também a saída do Gerson. Exatamente. Vamos mergulhar um pouco nas informações que saíram, muitas trazidas pelo Mauro César Pereira, né, e repercutidas na Jovem Pan Esportes. Tentar entender o que essas movimentações podem, assim, significar para a estratégia do time. Certo. Tentar decifrar um pouco o cenário, né? Vamos começar pelo Pedro, então? A notícia principal foi essa, aparente mudança do Flamengo. Parece que agora estão mais abertos a ouvir propostas, né? Diferente de antes, que era só a multa. Isso. Por que isso agora, hein? O que se fala? Olha, tudo indica que tem a ver com um perfil, sabe? O perfil de atacante que o Felipe Luiz, o novo técnico, quer para o time. Ah, entendi. A ideia seria um jogador, tipo, mais intenso. Que participe mais da marcação lá na frente. É a bola, né? Isso, na pressão pós-perda, na saída do adversário. O Pedro é um finalizador espetacular, isso ninguém discute. Dentro da área ele é letal. Sem dúvida. Mas talvez não tenha essa característica tão forte, essa mobilidade constante, essa intensidade toda sem a bola que o Felipe Luiz parece buscar. É quase assim uma questão de encaixe de estilo mesmo. Faz sentido taticamente. Mas abrir mão de um artilheiro como o Pedro, mesmo que ele não seja exatamente esse perfil, não é um risco muito grande de perder gols? É um risco, claro que é. E ele perdeu espaço recentemente, né? Teve a questão da lesão também. Verdade, no Mundial já ficou mais no banco. Exato. A lesão recente também pesa. Mas a leitura que está circulando é que a questão tática tem um peso grande nessa reavaliação. O Felipe Luiz parece querer um time com outro tipo de pegada lá na frente. E já tem proposta, algo concreto? Bom, segundo foi reportado, propostas concretas altas mesmo ainda não apareceram não. E aquela menção ao Vlahovic que o diretor José Boto fez, aquilo foi só para mostrar força ou tem algo mais? Olha, eu vejo mais como um termômetro, sabe? Da ambição e talvez do perfil que eles admiram. O Boto falou que o valor ali, 25, 30 milhões de euros, talvez nem fosse o maior problema. Nossa! O difícil seria convencer um jogador desse nível a vir para o Brasil. A Juventus parece que toparia negociar. Então, assim, ilustra o tipo de atacante que talvez interesse. Um centroavante mais físico, de presença. Entendi. Um nome para ilustrar a ideia. Isso. Mas daí a contratar é outra história, bem mais complexa. E essa possível saída do Pedro se soma à saída do Gerson, né? Venderam por 25 milhões de euros, um valor que chamaram de irrecusável. Mas pensando no campo, no time, foi um bom negócio mesmo? Pois é, essa é a pergunta de milhões, né? Porque achar um substituto para o Gerson, com a versatilidade dele, o nível técnico, com esses 25 milhões, nossa, é muito difícil no mercado de hoje. Complicado mesmo. E olha a situação do meio-campo agora. O Pulgar ainda voltando de lesão, né? O De La Cruz também teve seus problemas físicos recentes, o Alan sendo criticado. Exato. Sobra o Jorginho Araújo ali como a peça mais constante, mais confiável no momento. Achar alguém que entregue tudo que o Gerson entregava. Força, chegada, passe, por esse valor, é quase impossível. Até falaram do Carrascaldo, né? Que poderia fazer a função tática ali pela direita, mas é o mesmo nível. Taticamente talvez ocupe o espaço, sim. Mas aí vem a questão, o impacto geral é o mesmo? É difícil comparar, é outra prateleira, né? Exato. Até citaram como exemplo de jogador desse nível no Brasil, além do próprio Gerson, talvez o Richard Rios, do Palmeiras, para mostrar como é raro. Na Europa, o jogador assim custa muito mais. É procurar agulha no palheiro mesmo. Então, o cenário fica assim. Gerson já foi, Pedro talvez saia, o Gabigol não está mais, o Bruno Henrique ainda tem aquele risco de suspensão, o ataque, que era grande força, parece ficar com menos peças individuais de peso, né? Exato. Individualmente falando, o coletivo pode até estar funcionando, os números recentes são bons, mas as peças de reposição no ataque, se o Pedro sai, parecem menos óbvias do que na defesa ou no meio, que foram mais reforçados. E se o Pedro sair mesmo, qual seria a aposta? Um centroavante clássico, tipo o Vlahovic que vocês mencionaram? Um atacante mais móvel, né? Talvez no estilo do Marcos Leonardo, por exemplo, que teoricamente se encaixa mais nessa ideia de pressão e mobilidade do Felipe Luiz. Essa é a grande dúvida. E tem a questão do momento, né? Vender o Pedro agora, voltando de lesão, com salário alto. Será que conseguem um bom valor? Exatamente. Financeiramente talvez não seja o ideal.
E por elenco, talvez fosse bom tê-lo ali, mesmo como opção, enquanto recupera totalmente a forma. É uma encruzilhada mesmo. Totalmente. O Flamengo está num momento claro de redefinição tática. Isso pode levar a mudanças em peças que foram muito importantes, símbolos de uma era vitoriosa. Bom, para a gente resumir então, o Flamengo está num período de decisões bem importantes no mercado. A possível saída do Pedro se junta à do Gerson, e isso levanta muitas dúvidas sobre como repor esse talento e qual vai ser a real cara do time com o Felipe Luiz. É isso aí. O desafio é gigante. Como é que você equilibra essa necessidade de evoluir taticamente, de renovar o elenco, com a realidade dura do mercado? A dificuldade de achar substitutos à altura e a pressão por resultado que nunca para no Flamengo. É muita coisa para pensar. Muita coisa. E fica a reflexão final, né? Essas mudanças todas que podem acontecer são uma evolução calculada, necessária para o estilo de jogo que se busca, ou é uma aposta de risco muito alto, perdendo tanto talento comprovado num espaço curto de tempo?